que seria o sabor do jogo. O Zubeldia contra o São Paulo, o Zubeldia contra o Tá uma Crespo. quebrada, né? O Fluminense está com arco e flecha. Curiosamente está... O Fluminense Não é? Arco e flecha contra a Não Bazuca. é? O Crespo lá com arco e flecha. Com aquela... O Zubeldia, inclusive, ele tem Eu quase todos os titulares. joguei. Zarabatana. Eu quase joguei o refrigerante tudo na mesa. Exato. O Zubeldia tem todos os titulares à disposição, inclusive os dois que foram poupados contra o Palmeiras. Foi completo o Fluminense. Então, aí fica difícil aí, Massa. 7 jogos sem perder no Maracanã, 6 vitórias seguidas. Não, 7 vitórias no Maracanã. 8 sem perder, 7 seguidas e tomando um gol. Esse é o cenário que São Paulo... Jorginho de pênalti. De pênalti. Esse é o cenário que São Paulo vai encarar. Vai tomar com um o gol. A Fluminense. galera gostou aqui do negócio. O Felipe falou, sniper contra pedra. Isso, exatamente. Coitado do Crespo, né? Aí a gente tava conversando sobre isso com o Arnaldo, mas... Falei pra você. Eu não sei não se o Crespo não vai chegar no final e falar assim, gente, desculpa, muito legal, gosto, o pé anda, não sei o quê, onde o coração não chega, o pé não chega, o coração... chegar, mas isso não dá. Eu vou pra minha casa, eu vou embora daqui, eu vou cair fora. Não sei. Também não. Também não Mas não é um Também risco? não sei. Agora, o ano do São Paulo que vem já tinha que ter começado. Pergunta, já começou? Tá lá o Casares lá no Não sabe Summit. nem que vai ser o diretor de futebol. Então, rapaz, aí olha, E sabe o que São é o Paulo mais... tá brincando com fogo, porque... Sabe o que... Vai lá, termina. Fala, não, Desculpa, pode falar. eu que te interrompi. Vai lá. Porque, cara, o ano que vem vai começar muito rápido, né? Vai começar dia 11. Já com o estadual, no formato que apavora o Arnaldo. A mim nem tanto, as coisas vão se acomodar. Mas, e esses jogadores machucados, quais estarão bem pro ano que vem? Porque a dúvida que o Crespo colocou é a minha também. O Lucas vai voltar a ser o Lucas? Na verdade, quase não foi uma dúvida. Foi você, olha, vocês não vêm falando que esses caras são são aqui, porque eu não reforços. sei. Eu não conto. O Ryan. Tá há muito tempo Olha lá. com uma lesão muscular, passou por uma cirurgia, por uma correção do músculo, blasto e tal, também não volta mais esse ano. Mas é isso mesmo. Esse negócio não é espantoso? Todo mundo vai... Não, gente, olha só, É sempre assim. é Não, espantoso, é uma- espantoso. Agora, não é possível que o clube não tenha um diagnóstico disso. Por quê? O porquê? É o Polite Falta aqui, tem comando. o diagnóstico, o São Paulo não Sabe o que tem. eu acho mais interessante nessa história? Polite é bom. Ou nesse sincericídio do Crespo, é aquela coisa desde o começo, não existe azar. É isso, ele falou, exatamente. Porque time de futebol, cartola de futebol, azar. Um azar. Não existe azar. No futebol não existe isso. Existe processo, método e tudo mais. Sabe quem vai trocar de presidente no final de ano? Quem? O Fluminense. Sim. O São Paulo não. Esse é o problema. É pior. Sim. As palavras do Casares, e com todo o respeito do Stabile ontem no Summit, indicam que São Paulo e Corinthians estão... A única diferença é que o Corinthians está com transfer ban, a dívida triplicou, etc. O São Paulo não conseguiu fazer a economia que imaginava e o time definhou. Não, mas E se não fosse o Crespo, talvez tivesse caído. Porque eu não estou falando... Isso. Tivesse caído para a segunda Nem divisão. se compara. Se o São Paulo tivesse nessa situação que estão... Pensa bem. Vitória ali, nossa. Essa Com turma menos aí. 16. Nossa Senhora. Sem campo para jogar. Aí, Nossa, aí tava Porque esse frito. negócio sem campo para jogar, para mim, é o mais grave pensando na permanência do treinador. Se eu sou o treinador e não tenho campo para jogar e tem menos 16, eu pego minha sacola e vou embora. Não, mas pra mim o mais grave é a contusão, a quantidade de contusões. Não, então, isso é... Alguma coisa está errada desde o início, desde a preparação física, fisiológica. Então você imagina o mais Explica grave isso, daqui com cara. o mais grave dali, junta os dois ao mesmo É tempo. o São Paulo atual. Entendeu? Um falou uma coisa mais grave, o outro, só que não está separado. Elas estão ao E mesmo assim, a tempo. condição financeira nem se compara. A situação do São Paulo é bem mais... bem melhor, cara. mas Bem melhor. menos pior. Bem Mas, melhor que a do então, Corinthians, cara. Tudo bem, mas até aí... Entendeu? Não, coisa. tudo bem, até aí você tem razão, mas não dá pra comparar. Então, até aí você teria, por ser bem melhor, melhores condições para... sendo o mesmo presidente há 5 anos, melhores condições para não ter esse desfecho aqui. Fala muito sobre o trabalho dele, né? Exatamente. Sabe qual é o problema? A cerejona do bolo? A gente mostrou a tabela. A Libertadores está acessível para o São Paulo, por incrível que Mas pareça. você perceba que o clube... Que louco isso. O clube não quer. Isso. O presidente não quer. Aliás, ontem... Ele não quer, ele está jogando
contra. Sobre isso, ele foi perguntado lá no Summit, entre outras coisas, sobre a questão do por que não vai jogar contra o Internacional no Morumbi. E aí ele, né, ele sempre fala bastante e tal, falou que a ideia era essa, mas aí o campo não vai ficar bom e o campo da Vila Belmiro será melhor do que estará o campo do Morumbi. Poderia provocar mais contusões. Mais contusões. Eu pensei, mas cara, mais do que já foi o último jogo. Que se dane se provocar contusão agora tem também. Tem umas coisas que eu preciso ouvir que, de fato, eu não precisaria mais nessa altura da E aí, só um parênteses, daí no final ele falou assim, e aí alguém que eu queria muito saber quem foi, eu acho que foi o Alexandre Silvestre, mas não tenho certeza, né? Acho que ele não estava lá, não. Mas uma pergunta muito pertinente. Ele falou assim, mas... porque ele falou, isso foi uma decisão colegiada. Ele falou assim, quem participou dessa decisão colegiada? Ele, não, vou dar os nomes. Não vou dar os nomes. Porque, na verdade, foi uma decisão... Esse é o ponto. Autocrata, né? Que provocou divisão interna. Ninguém concordou com a decisão de não jogar no Morumbi no jogo. Porque, assim, esse jogo já foi, certo? Esse jogo ninguém conta com... Sim. Dá uma olhada nisso. Esse jogo já foi. Então, o Vessone está falando do 8º lugar, é menos 3 pontos aqui, aí você tem 2 rodadas. Aí você tem o Inter, em tese seria na sua casa. Não vai ser. Nessa situação. Se você ganha 3... Porque eu falei, o cálculo, o Grêmio tem que fazer 6 pontos. O São Paulo pode ter, com 4 ele pode ficar em 8º. Dependendo das circunstâncias. Mas ele tem que ganhar 4. Só que o presidente não quer que ele ganhe 4. Perceba. E detalhe, deu Cruzeiro e Fluminense na final, ele está na Libertadores, acabou. Isso. Está confirmado ele na Libertadores. Lugar, exatamente. Qual se desse essa final, por exemplo? Bom, o Casares estava ao lado do Osmar Stabile, presidente do Corinthians, num painel... Aqui, vou ler para você. Gestão de futebol. Entre a gestão e o... Gestão de clubes entre o jogo e o negócio. Estavam eles dois dando uma palestra sobre esse assunto. Voltamos a pisar com os pés no chão para falar de Campeonato Brasileiro. Sim, porque tem jogo hoje e o São Paulo visita o Fluminense, ou o que restou do São Paulo visita o Fluminense no Maracanã. Afinal, são nada menos do que 16 desfalques. O São Paulo não vai ter gente nem para completar o banco, para você ter uma ideia do que será. A gente tem aí o provável time do São Paulo que enfrenta o Fluminense. Vai falando, Arnaldo, se é isso aí ou se tem alguma novidade. Yang. Quer jogar? Yang. Rafael tá suspenso, joga o Yang. Mike ou Cedric. Aí na lateral direita sobra, tem as 2 opções. Ainda tem o Mailton, tem 3. Ferrarese. Sim. Alan Franco ou Tolói. Um tá para machucar, o outro vem de contusão. Exatamente, essa é a dúvida. Porque o Alan Franco não treinou durante a semana, tá jogando no sacrifício há algum tempo, Tolói volta agora, um dos 2 vai ser o zagueiro da sobra. E Luiz Gustavo, que não é zagueiro, mas é o que tem. É o que tem, o Sabino tá suspenso, vai jogar como 3º zagueiro. E na esquerda, ou o Patrick ou o Luca, como ele já jogou improvisado no outro jogo. Contra o Santos... contra o Santos não, na Vila. Contra o Juventude, no campo do Santos. O Ferreirinha machucado, já tá fora também, e entrou o Luca, fazendo a mesma função do Ferreirinha. Meio ala pela esquerda, ele pode mantê-lo, garoto para jogar lá, bom, enfim, ou colocar o Patrick como lateral, que foi muito mal contra o Corinthians, então tem essas 2 possibilidades. Aí tem no meio-campo, aí sim, o meio-campo em tese titular, Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio. Sim, o Marcos Antônio agora em condição de começar jogando. E na frente não tem Luciano, que é o novo machucado, é um dos 5 caras que não tinha passado pelo DM. Pá, já tá carimbado, já Na tá verdade lá tinham DM. 3, Luciano... 3 titulares, né? O resto é o Tapia, que chegou agora. Isso não conta, né? O Rigoni também não passou pelo DM, mas Luciano, Sabino e Rafael, 2 estão suspensos. O Luciano, na verdade, o Luciano jogou sem condição desde a paulada que tomou no início do segundo tempo. Contra o Juventude. Contra o Juventude, ficou mancando o tempo todo e não conseguiu treinar durante a semana. E aí no ataque, Tapia e Rigoni, que é também o que tem. É o que tem. O que chama a atenção é o banco, que vai ter... O banco... Vai ter 3 laterais. O banco é o seguinte, pra vocês terem uma ideia. O banco Coisa louca. O banco tem 2 goleiros, 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, 2 volantes e só um cara do meio pra frente, que é o Paulinho da base. Nossa. O Pedro Ferreira ainda teve um detalhe a mais, que é o 10 da base, que joga de meio atacante, vinha ficando no banco nas últimas partidas, foi liberado
para jogar a semifinal da Copa do Brasil. Lembra que eu falei? Alguém vai escapar. Foi liberado para jogar a semifinal da Copa do Brasil. Ontem, contra o Galo, o São Paulo perdeu o jogo de ida de 1-0. Eu não sei se foi uma barbeiragem, se eles esperavam que ou o Ferreirinha ou o Luciano se recuperassem para jogar. O jogo foi em Belo Horizonte. A molecada viajou na terça. O jogo foi quarta. E o treino de ontem, quarta, foi o último que não contou com a presença do Luciano e do Ferreirinha. Então o Pedro Ferreira estava em Belo Horizonte enquanto o São Paulo estava embarcando para o Rio. São Paulo perdeu de 1-0. Então o Pedro Ferreira, que vinha constando do banco, ficou contra o Corinthians, ficou contra o Juventude, é mais um que não estará. Então são, de fato, 13 contundidos, 2 suspensos e o Pedro Ferreira, que foi jogar no Sub-20. Mas eu não ficaria espantado se ele pegou Belo Horizonte e vai pro Rio. Não, mas Acho que não. jogou os 90 minutos ontem. Deixa pra lá. Contra o Atlético no sintético. Essa 90 situação, não, 100 minutos. O São Paulo não vai ter nem o banco para completar. Já aconteceu outras vezes, mas o número de desfalques é recorde na temporada. Talvez seja recorde em todos os tempos para um time de futebol. 2 detalhes, 2 curiosidades. Uma, você pega aqui, ó, vou começar dos relacionados, você fecha o olho, eu vou pegar só esses nomes aqui, tá? Fecha o olho e escute. Yang, Felipe, Preis e Leandro. Mike, Mailton, Cedric, Nicolas e Patrick. Olha como começa a lista de relacionados do São Paulo entre goleiros e laterais para se ter uma noção. E a outra curiosidade, sabe o que isso me faz me lembrar? Mas olha o cenário. O Corinthians troca de presidente, 15 jogadores estouram o contrato, então eram os veteranos Gil, Renato, Paulinho, aquela galera, Fábio Santos, todo mundo vai embora. Na troca de presidente, aí o Corinthians vai a Itu na estreia e depois contra o Guarani com -3 e -2 no banco. Não tinha jogador, porque um monte foi embora e não deu nem tempo de repor. Mas é um cenário, troca de presidente, é um cenário maluco ali, de virada de ano e tal. Com os caras em Marília, molecada em Marília, na Copinha, também não tinha molecada para colocar, porque estavam no interior com a Copinha. Mas isso do São Paulo é temporada rolando do profissional, final... O presidente é o mesmo, pode ficar tranquilo. Incrível, cara, isso. Nossa, esse time do São Paulo me lembra o Eldinho, Mendieta. Meu Deus. Mas ao mesmo tempo tinha o banco completo, né? Essa situação não existe. Não existe, não é normal. Vai pegar não é um razoável. adversário forte. Não, aí até evita essa... Fluminense X São Paulo. Onde assistir ao vivo, horário e escalações. Fluminense e São Paulo se enfrentam às 20h30, horário de Brasília, desta quinta-feira, no Maracanã, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Premier e o Sport TV transmitem o confronto, enquanto o GE acompanha lance a lance em tempo real, com vídeos, estatísticas e análises durante toda a partida. O Fluminense chega vivendo seu melhor momento no retorno. São 4 jogos de invencibilidade enfrentando justamente adversários pesados do G4. Venceu Mirassol e Flamengo, empatou com Cruzeiro e Palmeiras e se colocou firme na briga direta pela Libertadores. Com 55 pontos e ocupando a 7ª posição, precisa apenas de um empate para garantir matematicamente a vaga na Conmebol Libertadores de 2026, o que aumenta a pressão e a concentração do time de Zubeldia para esse duelo decisivo diante de sua torcida no Maracanã. Do outro lado, o São Paulo chega embalado pela vitória por 2-1 sobre o Juventude na Vila Belmiro. O tricolor ocupa o 8º lugar com 48 pontos, logo atrás do Fluminense, e também sonha alto com a vaga na próxima Libertadores. A meta imediata é assegurar pelo menos essa 8ª colocação e torcer por uma combinação que abra vaga para um possível G8 após a final da Copa do Brasil. O confronto, portanto, vale muito mais do que 3 pontos. É praticamente uma final direta pela América. O Fluminense contará com retornos importantes. Lucho Acosta, poupado diante do Palmeiras por controle de carga, está novamente à disposição. Thiago Silva também volta após precaução médica no último jogo por causa do gramado sintético do Allianz Parque. E René, que cumpriu suspensão, retorna ao time titular. Assim, Zubeldia deve colocar em campo sua força máxima. A provável escalação do Flu tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lucho Acosta, Serna, Canobio e Everaldo. Os desfalques ficam por conta de Cano e Manuel,
ambos lesionados. Já o São Paulo chega para o duelo com uma lista pesada de desfalques e mudanças obrigatórias pensadas por Hernan Crespo, que ainda tenta reorganizar o elenco na reta final da temporada. Luciano sofreu um trauma na perna direita após a entrada dura contra o Juventude e não viaja. Ferreira, com edema na região posterior da coxa esquerda, também está fora. Rafael e Sabino estão suspensos pelo acúmulo de cartões. Em contrapartida, Rafael Tolói retorna após lesão e reforça o sistema defensivo. A tendência é que o São Paulo vá a campo com Yang, Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco, Mike, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio, ou Luiz Gustavo e Patrick, ou Luca, Rigoni, ou Paulinho e Tapia. O momento é de nervos à flor da pele para os dois lados. Para o Fluminense, vale selar a vaga na Libertadores dentro de casa com o Maracanã lotado, coroando o trabalho de recuperação no campeonato. Para o São Paulo, vale manter vivo o sonho de jogar a Libertadores em 2026, além de mostrar força e competitividade mesmo com tantos desfalques. O peso da partida é gigantesco e o ambiente promete ser de total tensão, estratégia e coração na ponta da chuteira. Agora, chegamos ao final ampliado em ritmo de narração de 6 minutos. E assim, com os dois lados pressionados, preparados e completamente ligados no que está em jogo, o Maracanã se transforma no palco perfeito para um duelo de gigantes. A torcida do Fluminense promete uma noite de atmosfera elétrica, empurrando o time em busca da confirmação da vaga continental. Cada canto, cada gesto, cada bandeira levantada ecoa a sensação de que este é um dos jogos-chave do ano, um daqueles confrontos que entra para a memória do torcedor. O São Paulo, mesmo desfalcado, não chegou ao Rio para ser coadjuvante. Crespo ajustou, reorganizou, mexeu no sistema, conversou com jogadores, elevou o foco e prepara a equipe para um jogo de imposição, concentração e disciplina. A ideia não é apenas competir, é se impor, é se defender bem, atacar com inteligência e aproveitar cada oportunidade. O tricolor paulista sabe que um resultado positivo pode mudar completamente o cenário da temporada e reacender qualquer esperança de uma vaga direta no torneio mais importante da América. O jogo promete intensidade desde o primeiro minuto. O Fluminense deve tentar controlar a posse com Lúcio Acosta, explorar Thiago Silva na saída de bola e usar Serna e Canobio em velocidade. O São Paulo, por sua vez, deve responder com transições rápidas, força física no meio e muita aplicação tática. É duelo de ideias, de estratégias e de treinadores que enxergam o jogo de maneira muito particular. O Maracanã será testemunha de um confronto carregado de emoção. A busca pela Libertadores, a luta por posição na tabela, jogadores retornando ao time, desfalques que mudam tudo, decisões que podem marcar a reta final do campeonato e um clima de final antecipada. De um lado, a confiança tricolor carioca. Do outro, a resiliência tricolor paulista. No fim das contas, quem levará a melhor? O que não falta é expectativa. O torcedor já está preparado, os times já estão concentrados e o palco está armado. Quando a bola rolar às 20h30, tudo que envolve esse jogo, a pressão, a ansiedade, a esperança, o peso da camisa, vai se transformar em 90 minutos de pura emoção. E é exatamente isso que o Brasileirão entrega. Jogos gigantes, momentos decisivos e histórias escritas a cada rodada. Que venha mais um capítulo eletrizante.